Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sob Pressão, o podcast da Pirelli. Aqui a gente aborda vários assuntos. É claro que a gente fala de pneu, a gente fala sobre tecnologia, mas hoje a gente vai falar de moto e a gente vai falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento aí em conjunto entre montadora e fabricantes de componentes. Aqui ao meu lado tem o Roberto Falkenstein, 40 anos de Pirelli. Ele hoje é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas. Seja bem-vindo, Fal. Muito obrigado, olá a todos. Será um prazer estar participando desse bate-papo aqui, principalmente falando a respeito de moto. Nosso convidado de hoje é nascido em Portugal, formado em engenharia mecânica com especialidade em produção automotiva pela Instituição Politécnico de Lisboa, com pós-graduação em marketing e negócios internacionais. Desde 2022 é CEO da Ducati do Brasil, já está aí uniformizado. E ainda em sua terra natal, foi gerente de pós-venda da BMW. Em 2010, chegou à América do Sul, especificamente à Argentina, para ser gerente geral de motocicletas da BMW. Em 2012, voltou à Europa, para a Alemanha, trabalhando para o grupo BMW, em programas de consultoria da BMW para pós-venda para diversos países, incluindo o Brasil e a América Latina. E em 2015, chegou ao Brasil para implementar o escritório da Audi na região. Ele é um amante de motocicletas, ele é um amante de carros e ele é o Daniel Paixão. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Karina. Obrigado, Berto. Obrigado a todos. Boa tarde. Será um prazer a gente falar hoje aqui sobre temas que nos agradam, nós todos. Que currículo. Eu fiquei até com a garganta seca aqui. Não, é um currículo. E foi para lá e veio para cá. E agora tá numa marca que, assim, a cor já diz muito, né? Eu acho que a Ducati reflete muito essa paixão. O segmento de motocicletas traz muito isso. E quando a gente está falando de motos, de performance, de ponta e de pneus, tem que ser sempre o melhor. A gente sabe que você não escolhe para equipar a sua Panigale um pneu qualquer. Qual que é a importância para você desse cross entre o fabricante da motocicleta e os sapatinhos dela ali? Olha, eu sempre falei isso para os amigos e para pessoas que me faziam essa pergunta. É como nós andarmos no dia-a-dia, ou queremos correr, ser performance, se não tivermos uns bons ténis, até podemos ser bom performer, mas o ténis está lá para fazer a nossa junção com o planeta Terra e criar o atrito que nós necessitamos para puxar a potência toda para fora. Na moto, como só tem 2 rodas, não tem 4, é muito importante ter um grip, ter algo que nos conecta ao solo, além da suspensão. Se não tivermos um bom pneu que é desenvolvido para que isso aconteça, vamos ter algum problema e também não vamos poder usufruir de todo o potencial que essa moto nos quer usufruir. A Panigale é um bom exemplo. Se a gente não tiver o pneu ali bem montado, bem quentinho, com a temperatura certa, ela não é a mesma moto, a gente não consegue tirar tudo dela. Então isso é essencial. Foi algo que eu aprendi desde jovem com os carros e com as motos. Tem que ter um bom pneu. Do pneu vamos olhar para a suspensão e pneus e o resto a gente vai pensar. É sempre assim. E hoje a gente tem muita tecnologia embarcada nos produtos, né? A gente vê a cada lançamento vocês vão tirando mais e mais e mais daquele produto e os pneus têm que acompanhar isso, né, Falken? Exato, os pneus têm que acompanhar. Aliás, uma curiosidade é que normalmente os nossos novos lançamentos de pneu de performance sempre acabam sendo equipados em primeiro lugar nas motos da Ducati, né? Então, qualquer lançamento, né, um Diablo Rosso aí, a nova versão 4, que seja o 5, e posso falar futuramente, onde é muito exigido o pneu, realmente porque ele equipa a Ducati aí, as Ducatis, e realmente é uma moto de muita potência, onde o pneu é projetado para essa moto de modo que possa dar o máximo aí e fazer com que a moto renda no melhor da sua performance. E como que é esse desenvolvimento, Falken? Muitas pessoas simplesmente acham que a marca vai lá, escolhe ali no catálogo, acha que esse pneu aqui fica bom. Não é nada disso, né? Não, tem um grande processo de homologação aí por trás. Como que funciona isso? É um processo de homologação, muitas vezes até demorado, porque é necessário esse ajuste entre pneu e moto. Não só pneu, vamos falar pneu no singular, pneus no plural, porque é o dianteiro e o traseiro que acabam tendo que conversar muito bem, são só dois pneus,
Então, essa necessidade de sincronismo entre o dianteiro e o traseiro, e entre os pneus e a moto, com toda a sua potência, com todo o seu peso, que, como sabemos, na moto joga para um lado ou para o outro, dependendo das manobras feitas aí. Esse processo de homologação, ele demora tempo para acertar em todas as performances, não só nas performances do dia a dia, de quem está andando no trânsito aí, mas naquelas manobras de emergência, onde você precisa de um realinhamento rápido da moto, você precisa que a moto incline o suficiente, mas não derrape. Tudo isso, todos esses testes são feitos intensamente, porque, lógico, segurança é um item primordial para quem está em cima da moto. Daniel, trazendo um pouquinho aqui de história, né, de bagagem, você já passou por outras marcas também, mas marcas também com muita história. Eu tive a oportunidade de estar no Museu da Ducati agora esse ano, a convite de vocês, inclusive, e foi incrível, né, ver como é a trajetória da marca e quanto ela construiu. Você já de pequeno já se imaginava num cargo como esse ou à frente de uma marca como essa, num país como o Brasil? Não. Sim e não. Vamos falar assim de uma forma... falando na moto, eu sempre desde muito jovem viajei de moto sozinho, como a gente já falou, não é? Sempre fui um pouco nómada, não é? Hoje, acho que é a palavra. Sempre decidi que gostaria de estar sempre no meio dos motores, não é? Sempre estive muito junto dos automóveis, nos carros, e nas motos muito mais como hobby, e depois virou profissional. Tanto que eu às vezes falava com pessoas, até com os meus chefes, espero que o meu hobby não me deixe deixar de gostar do meu hobby, não é? Quando a gente passa para o lado profissional, a gente começa a ter trabalho. Eu, no Brasil, nunca pensaria que viria para o Brasil, para ser honesto. Vim para o Brasil por duas razões, por ter uma esposa que é brasileira, que é portuguesa, mas nasceu aqui, é brasileira. E quando eu comecei a trabalhar num dos projetos, quando visitava o mundo, comecei a conhecer o Brasil. Então a visão que nós tínhamos do Brasil, que ainda hoje existe essa visão, às vezes não certa, que chega à Europa, para mim mudou completamente. Não, esse Brasil, o Brasil, eu amo o Brasil. Claro que em casa, a família do lado da minha esposa já teve uma grande influência no ramo automóvel no Brasil. Influenciou muito o automóvel nos anos 80. E eu ouvia sempre histórias do Brasil, como é que eram os carros aqui. Vou falar aqui marcas, tá? O que é que era um Golo, o que é que era um Opala, um Golo com motor a ar à frente, isso não existe, não é? Na Europa, um europeu é uma novidade enorme. E logo que eu cheguei aqui, comecei logo além de ter amigos, que eu já tenho há muitos anos, que são brasileiros, que estavam nesse meio, logo das primeiras coisas que eu fiz quando estacionei aqui foi, deixa-me pesquisar e ver o que é que existe por aqui. E assim foi. Agora, ter a ideia de chegar a um presidente e ter essa possibilidade de trabalhar com uma marca como a Ducati e poder desenvolver num país tão forte como o Brasil, o brasileiro precisa disso, merece isso, de trabalhar aqui com uma Ducati, ter uma Ducati, poderia estar lá, mas não era uma coisa que eu ambicionava todos os dias. Aconteceu. E eu aproveitei com o maior prazer, porque eu acho que eu volto a repetir, o Brasil tem esse amor todo pelos motores, de uma forma às vezes é diferente, mas é igual, o amor pelos motores, pelos carros, motos, o que seja. E então vamos ajudar a fazer isso, vamos ajudar a puxar isso. E eu vejo hoje assim, né, a Ducati sempre foi um objeto de desejo, né, um design maravilhoso, mas agora eu acho que a marca está num momento que está trazendo produtos com uma tecnologia que agrada mais pessoas, motocicletas mais fáceis de serem conduzidas, uma outra pegada, e eu acho que vocês estão agora tendo cada vez mais fãs da marca, porque tá mais tangível a moto, eu acho, e também vindo com uma política de preços muito agressivas, assim, para alguns produtos. Como que você vê esse momento da Ducati hoje? Dentro de tudo o que está a acontecer, e aproveitando, tocando nisso de uma forma humilde, o MotoGP e a Superbike, porque está a ganhar tudo, isso não é uma coisa que aconteceu agora, foi uma estratégia que aconteceu de chegar lá e testando nova tecnologia. Houve, como é que eu digo, houve coragem, vamos fazer coisas que estão fora do normal. Para vocês entenderem como é que a Ducati tem uma parte muito positiva quando eu cheguei à Ducati, eu vinha de uma empresa completamente diferente, embora era a Audi, que vocês sabem isso. Eu tenho, por exemplo, contacto direto com os engenheiros, com os desenvolvedores, com o CEO, com o meu ex-presidente. E é assim, todos andam de moto, todos testam a moto antes de sair para fora,
e ouvem coisas positivas, não tão boas, e temos tempo de mudar. Então tem muita conexão rápida de poder conectar. Por exemplo, com a minha chegada foi uma pessoa que puxa muito, por exemplo, pelas motas trail. Seja a Multistrada, a Desert X, que já provaram, que já vai noutro mundo do off-road. A nova Hipermotar com monocilíndrico, que é uma coisa completamente fenomenal, diferente. Então existe essa junção, e existem reuniões só disso mesmo próprio, onde só estão os presidentes e a gente fala do que é necessário. Eu acho que isso é um dos grandes segredos, é poder estar junto e ouvir, como é que eu hei de falar? Ouvir experiências diversas, seja da pista, seja do off-road, seja da competição, mas consegue juntar. E hoje se ouve muito o cliente. Eu gostaria que a moto... Vou dar aqui um exemplo. Gostaria que a moto tivesse o amarelo e o preto. A gente vamos tomar nota disso, porque provavelmente está... Vamos escutar. Se calhar é isso que o cliente hoje quer. Vamos escutar fazer isso. E isso acontece. Sim. Então, Daniel, aproveitando que você falou de competições, eu tenho essa curiosidade. Para nós, Pirelli, que desenvolvemos o pneu, né? A competição é um laboratório a céu aberto. Então, nós conseguimos extrair muitas novidades ali, porque as competições estão sempre no auge da tecnologia, o que tem de mais moderno está sendo usado lá. Mas para nós também veio muita virtualização, né? Nós aprimoramos, já fazíamos virtualização, matemática, aprimoramos mais desde que estamos aí nas grandes competições aí mundiais. E a Ducati também consegue extrair das competições bastante informações, também faz virtualização no seu desenvolvimento, porque isso acelera os tempos de desenvolvimento dos produtos e tudo mais. Eu acho que tudo o que se aplica hoje na competição, seja de carro ou de moto, tem que ter virtual, tem que ter cálculo matemático. Sim. Seja aerodinâmico, seja dinâmico, tudo é hoje muito bem calculado, e agora com a inteligência artificial ainda deu um step muito maior, não é? Quase que está a falar, olha, não vale a pena fazer isso porque não vai dar, faz assim. Os cálculos, mas é a teoria, sempre tem que ter a parte prática. Você sabe isso, está na Pirelli, existem caminhões da Pirelli, quando existe o MotoGP, o Superbike, que vão com determinados lotes de pneus, com determinadas diferentes de mistura de borracha, não só borracha, sintético, compostos, né? Aço, tem tudo lá na liga, onde se testa e verifica que funciona, é demasiado macio, demasiado duro, não dura muito. E eu sempre falei que é um investimento que é caro em todas as marcas, mas a competição é um laboratório aberto. Exato. E nada melhor do que ter um cara top que tem uma sensibilidade maior para a moto e dizer, olha, esse funciona e esse não funciona tão bem, e por aí vai. Então eu considero algo muito importante para isso. Em todas as áreas. Pista, off-road, é importante ter esse feedback. Você citou um ponto que eu julgo muito importante nesse nosso mercado das motos, né? Porque é um mercado de muita paixão, né? De muita história. Isso, todo mundo tem uma história, todo mundo que anda de moto sempre tem. Me inspirei por causa do meu pai, ou a gente viajou muito de moto, ou enfim, várias presepadas e coisas que fazem a nossa vida mais interessante junto com a moto. E hoje a gente vê, né, em várias empresas, carro, até que isso não faz tanta diferença. Mas qual a importância, na sua opinião, de pessoas que estão na liderança viverem esse mundo também 24/7? Essa é uma pergunta... Bem, vou ser um pouco político, mas positivo, tá? Mas é assim, eu acho que é extremamente importante conhecer esse mundo. É assim, Karina, quando a gente fala, ou estás a fazer, tu sabes que eu posso falar de moto contigo. Olha, vai acontecer isso, não vai... Porque eu usei moto, e gosto de usar moto, eu amo isso. E carro igual. A gente se conheceu nos carros, nem foi nas motos, igual. E eu acho que isso é importante. Não é necessário ter aquela paixão louca, não disso. Mas é extremamente importante. Eu falei, quando estava aqui falando do Ducati Motorholding Itália comigo, temos que usar o produto, temos que conhecer, e temos que... Eu vou dar este exemplo. Agosto, eu fiz, acho que foi 3 dias, cerca de 2.500 km, né? Assim, de uma enfiada. Fiz as serras todas, tudo o que havia. Fui multistrada. Eu queria, deixa-me fazer agora o teste, sem parar, como se fosse da minha forma, sozinho. E eu aí fiquei ainda com um conhecimento maior sobre a moto completo. Ou seja, não, ela faz isso, ela consegue fazer isso. Então, é importante, mesmo a pessoa que está na liderança, no topo, tem que ter esse conhecimento.
A moto exige sempre um pouco mais de conhecimento técnico, porque nos obriga a isso nas nossas histórias de viagens, temos que saber um pouco, senão podemos morrer no meio do Sim. caminho. Agora, mas eu acho que, Karina, é algo que eu sempre defendi muito, é uma das perguntas que eu faço a quem entrevisto quando vem para a empresa: você gosta de carro, gosta de moto, qual é o seu hobby? Gosto. Então, já é um trigger, né? um gatilho, a pessoa já gosta, isso já é importante, já é necessário ter essa paixão. Porque se não existir isso nesse meio, é sempre um pouco mais difícil, tá? Sim. Isso, sem dúvida, que eu acho que é importantíssimo. Eu li aqui, Daniel, que você também coleciona carros antigos, é isso? Sim. Uau. Eu não sei se ela leu isso, mas sim, sempre. E o que você tem de carros antigos? Eu hoje não tenho muito, hoje só tenho um, na verdade. Mas já tive no Brasil já tive uns quantos. Na Alemanha também tive, e onde eu passei sempre tive alguns. Hoje tenho algo que é fora do normal, não existe quase no Brasil, é antigo. É de 97 o carro que possuo hoje, mas já tive alguns Opalas, Voyage, Gol, tive uma Audi 80 de 94 que foi única, foi vendida pelo tempo do Senna, tive um Santana também, tive assim um monte de coisas. E o que ficou foi porque é um xodó ou... Não, eu na verdade tive uma parte aí na vida que eu tive que vender os carros, porque provavelmente não era para ficar no Brasil, então tive que vender tudo. Quando não voltei disse, agora vendi tudo, e o que é que eu faço agora na minha vida? Não, aqui eu tenho um grande amigo meu, brasileiro, que sempre teve com isso, e quando eu cheguei a gente começámos logo a entrar nesse meio, e eu sempre quis fazer tudo como o brasileiro fazia. Sempre tive o carro com turbo, preparado. Para mim foi um sonho, quando cheguei aqui, ter etanol, não é? São 30 cavalos que eu tenho logo a mais, sem fazer nada de... Então para mim, para mim foi uma magia. E sempre quis ter os carros com a forma como eram, sempre todos ao máximo original. Não tem nada de gambiarra, todos os carros que eu possuo, ou que já tive. E sempre como se usava na época e ficam feitos como se fosse na época. Então eu posso ter carro que uso ainda cassete, CD, tenho um kit turbo que era feito na época, não os kits turbo hoje adaptados, então tem essa coisa toda que eu adoro fazer isso e é super legal fazer isso, eu amo. Teve algum carro, seja na Alemanha, seja aqui, que te marcou assim, que você gosta muito, que você tem vontade de ter de volta? Pergunta difícil, Karina. Eu vou falar aqui uma coisa, quem me conhece um pouco, mas eu vou abrir. Eu era um fanático na época que eu estudava, eu tinha carro japonês, tá? Não tenho aqui, tá? E esses carros ficaram sempre na minha memória. Porquê? Porque foram a minha grande escola em Portugal. Tração traseira, sempre, manual. Uau. E eu cresci sempre ao lado onde se faziam... Todo o português é fanático por Rally Grupo B, não é? Eu vi o Grupo B ao meu lado. Eu cheirei, não é? Michel Mouton, esse pessoal. Então a gente fazia sempre os trajetos quando fazia o rally, não é? Mesmo onde o Grupo B parou, quando decidiram fazer a greve nos anos 90, era em Sintra e eu estava lá, não é? Deixa lá ver, eu gosto disso. Esse tipo de carro hoje não consigo, como é que digo, encontrar muito no Brasil, tá? É difícil mas os carros que eu já tive europeus, que eu fiz aqui, sempre fui buscar, por exemplo, o que eu tenho hoje está 95% com o look inspirado como se fosse um carro feito em Portugal. Tá? Eu posso falar a marca se quiser. Sim. Um Seat, hoje Córdoba, 90 dos primeiros importados. Está todo recuperado e tem um look como se estivesse na Europa. Né? Toda a gente pergunta. Até o rádio eu tive que pedir num encontro aqui um rádio dessa marca. A minha mãe trouxe quando veio aqui visitar, não vai na mala com ele, e está com tudo que possa ser possível. E sempre com dois amigos meus, mas principalmente um amigo meu que está sempre comigo, temos esse cuidado de ter o pormenor ao máximo. Aqui tem carros, tenho lá guardado, não é meu, um Polo, tenho o Gol GTI, por exemplo, dos anos 89, sei lá. Tive um Opala Coupé dos primeiros com chassi, que foram 87, mas era do Sul, era a gasolina, então só tinha 881. Sempre tive essas coisas. O Opala é muito, como é que eu ia te falar, não por marca, mas eu vou explicar porque é tão importante para mim, porque quem desenhou esse carro nos anos 80 foi o meu sogro, quando viveu no Brasil. Então ele foi o designer desses carros, do Diplomata, que toda a gente conhece no Brasil.
do Cadete, o Monza. Foi ele que desenhou esses carros, fez isso tudo com o Clay. Então eu também tem um pouco de história de família tem um pouco de aí. história de família que são apaixonados todos pelo Brasil, não vivem aqui hoje, mas que tiveram essa influência muito forte no carro brasileiro. E ele teve essa influência. Que legal. Ó, essa a gente não sabia, hein? Essa eu não sabia. E moto? Olha, eu tive muita moto, tá? Tive muita moto. Tenho motos que eu tenho sempre na minha memória. Porquê? Porque eu viajei sozinho com elas, então é como se fosse a minha companheira de muito tempo, não é? E tive outras motos que me marcaram para sempre por variedíssimas razões, não é? Sei lá. Eu sei que Tive moto é muita. difícil, eu sei. Eu também não consigo responder essa pergunta. Eu posso falar quando eu tinha 16 anos ou quando eu tinha 21. Foram diferentes fases da vida, não é? Umas foi viajar muito pela Europa sozinho, com uma tenda, sem dinheiro para se... Deixa ver, vou ficar ali no estacionamento, uma coisa qualquer. Que vão ficar sempre comigo marcadas. E também tive moto clássica, recuperada, com história, principalmente na Alemanha. Que ficaram na Alemanha, não posso dizer. Hoje, se você puder ter uma moto na garagem só, qual Ducati vai ser? Olha, eu estou buscando, sabias? É uma coisa bem especial. Às vezes me chamam um pouco louco, mas eu ando à procura dela no Brasil. Que eu sei que ela existe no Brasil. É a Sport Classic 1000. Eu sou um grande fã também de Café Racer. Eu gosto. Ando à busca dessa moto. É uma moto que todos devem se lembrar dela. Quem viu o filme Tron, era a moto que ele usava no filme. Mas não é por causa do filme. É o estilo de moto. Eu adoro aquele estilo de moto nessa categoria. E era uma das motos que eu gostaria de ter na minha garagem. Seria a Sport Classic 1000 monoposto. Era uma das motos diferente. E Ducati gostaria de ter essa. E hoje, se eu puder ter, e sempre que eu posso tenho, eu peço, é a Desert X. Eu sempre tenho a Desert X. Nossa, é comigo. fantástica. Ou se eu quiser viajar, tem que ser uma multistrada, porque não tem outra. Sério. Não tem Ainda outra mais quando a gente fala em Brasil, né? É Que a isso gente mesmo. não sabe o que vai encontrar pela frente, Pois é. buracos, enfim. Qualquer Tem terreno. que estar pronto para tudo. E para Exatamente. viajar muito, assim, de toda a forma e com segurança, tem que ser multistrada V4S. Sério. Só, né? Só. Falken, mais alguma pergunta E é uma pro moto bem Daniel? confortável, né? Para viajar a Bem, longa distância. bem. Essa é a vantagem. É verdade, bem confortável. Bem Me confortável. surpreendeu isso. Isso é fantástico dela. Não, é só agradecer a presença dele aqui, né, por trazer aqui essas ideias aqui. Muito bacana saber que é um colecionador de coisas assim até diferentes, né? Não é aquele segmento das raridades, digamos assim, que todo mundo corre atrás, mas aquele específico. Não imaginava que seria um 7. Eu entendo, porque a Seat é alguma marca que marcou muita geração. Marcou muito. Minha geração dos Sim. anos 80, 90 em Portugal. Na Europa. Quando eu como encontrei um amigo meu, olha, encontrei um. O que é que tu achas? Eu fui logo buscar e vamos ficar com ele. Interessante. Muito legal. Obrigada, Daniel, pela Nada, sua presença. Adorei bater esse papo com você E- novamente. Nada. E obrigado a todos por essa possibilidade de a gente poder falar e discutir um pouco de coisas que nós todos amamos e gostamos de ouvir. E vamos embora para frente. Força Ducati. Vamos que vamos. Força Ducati. Nas competições eles estão muito bem. E no line-up também, porque o line-up está cada vez melhor aí. E se você quiser saber mais sobre a Ducati, acompanhe as redes da Ducati. Se você quiser saber mais sobre pneus, acompanhe as redes da Pirelli, @Pirelli_BR. Se você quiser me fazer alguma pergunta, eu tô lá no KS 1951. Minha idade não é essa que vocês estão pensando. 1951 não é o ano que eu nasci. E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Sob Pressão da Pirelli. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.